Olá! Que bom que você veio até aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa poderosa ferramenta que é o estudo de dispersão de poluentes na atmosfera. Eu sou Ivando, faço parte da Ambimet e há 10 anos a gente ajuda clientes do Brasil inteiro a usar essa ferramenta para gerir melhor suas pastas ambientais e entender melhor os números, entender melhor os indicadores ambientais que são gerados por ela e pelos monitoramentos. Então vamos lá? Então, primeiro, a gente precisa entender como que é feito o estudo de dispersão atmosférica. O estudo de dispersão atmosférica ele é feito através de uma modelagem matemática realizada por um software. Esse software ele tem um algoritmo que é aprovado pelo EPA. Então, existem vários tipos de modelos no mundo inteiro, mas o modelo mais difundido é o modelo ISC Air Mode, que tem, obviamente, o algoritmo aprovado pelo EPA e dá garantia, dá segurança de que a gente vai estar modelando no modelo já testado e aprovado. Então, o que deve ser feito prioritariamente, inicialmente, no estudo de dispersão atmosférica é o inventário de fontes de emissão. Então, é preciso que a gente conheça qual a localização dessas fontes, qual o tipo dessas fontes, qual a taxa de emissão dessas fontes, quais são os parâmetros, quais são os poluentes potencialmente que essas fontes elas emitem à atmosfera, e catalogado tudo isso dentro do inventário de emissões é o ponto de partida para que a gente junte isso com outros dados, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre eles, e aí esse software modele isso através do seu algoritmo, faça os cálculos e entregue para a gente um mapa, sobretudo um mapa de concentrações. Além do mapa, ele também entrega uma frequência de distribuição de concentrações. E o mais bacana disso tudo é que ele consegue nortear, ele consegue dizer para qual lugar, para qual região, para qual sentido, para qual direção é que aqueles poluentes que estão sendo emitidos pelas fontes, eles estão sendo direcionados. Então, esse é o ponto de partida, esse é o ponto principal para o estudo de dispersão de poluentes na atmosfera. Então, visto como o estudo funciona, a gente precisa agora entender quais são os fatores que influenciam no estudo de dispersão. E a gente tem 4 fatores prioritários que influenciam nos resultados de dispersão de poluentes na atmosfera. Primeiro, a gente já conversou que são as fontes de emissão. O segundo são os dados meteorológicos, as condições climáticas daquela região. A gente precisa entender como é que está a temperatura, a umidade, direção e velocidade de ventos, principalmente, radiação solar, cobertura de nuvens, enfim, uma série de dados meteorológicos, uma série de dados que vão dizer para a gente as condições climáticas que entram também como dados para a modelagem. Outra coisa muito importante também é a topografia, o relevo, quer dizer, regiões de planície, regiões planas, elas se comportam diferente de regiões montanhosas num processo de dispersão de poluentes da atmosfera. Então, isso também é preciso ser inserido no software. E por último, a gente precisa entender as edificações próximas às fontes de emissão. Porque uma vez que o poluente é lançado na atmosfera, se ele encontra um obstáculo, seja por diferença de relevo, diferença topográfica na região, ou por edificações próximas às fontes de emissão, ele vai se comportar de forma diferente em relação ao seu transporte. Então, o conjunto desses dados traz para a gente um ponto de partida para que a gente consiga iniciar o estudo e que a gente consiga chegar nos resultados que a gente quer. Então, de posse desses dados, o estudo traz resultados para a gente que vai nos auxiliar a entender melhor como é que essa carga de poluente, como é que essa pluma de poluentes está se comportando nas regiões circunvizinhas às fontes de emissão. E isso faz toda a diferença quando a gente vai fazer a avaliação de impacto ambiental nas áreas vizinhas. Por quê? Porque se eu, obviamente, estou olhando só para as minhas fontes de emissão, só para a minha chaminé, e não estou considerando todos esses fatores que envolvem o processo de dispersão de poluentes na atmosfera, eu não estou sabendo para onde os poluentes estão indo e eu não estou sabendo como é que eu devo fazer e onde é que eu devo fazer os meus monitoramentos de qualidade do ar. Então pensa comigo, faz muito sentido, não? Que a gente entenda para onde esses poluentes estão indo, porque as ações que a gente precisa tomar em relação à comunidade ou em relação às fontes de emissão vão ser totalmente direcionadas com os resultados que a gente vai encontrar. Dá uma olhadinha aí no mapa de dispersão atmosférica, no mapa das plumas de isoconcentração, que são os resultados do nosso estudo.
Então, de posse desses resultados, a gente consegue, a partir de agora, tomar decisões muito mais assertivas com relação aos pontos de monitoramento da qualidade do ar. A gente consegue entender qual área, qual região que está causando ou não impacto ambiental em função das emissões atmosféricas que a gente inseriu, das fontes de emissão atmosférica que a gente inseriu no estudo. E aí a gente consegue dialogar melhor com as partes interessadas, consegue dialogar melhor com o órgão ambiental, consegue dialogar melhor com a comunidade, consegue dialogar melhor com a auditoria e consegue dialogar melhor com o nosso corporativo. Porque a partir dali, a partir daquele resultado, a partir daquele produto que a gente encontrou no estudo, é que a gente vai tomar as nossas decisões mais assertivas. Olha só, se a gente não tem esse resultado na mão, se a gente parte para tentar fazer gestão e monitoramento de qualidade do ar sem olhar para o estudo de inspeção, aumenta muito o risco da gente errar. Aumenta muito o risco da gente localizar um ponto numa região onde não é, obviamente, de influência das nossas fontes de emissão. Então, nessa história toda de qualidade do ar na comunidade, onde a gente pode ter poluente vindo até sendo transportado de escalas intercontinentais, que a gente pode ter poluentes, o poluente atmosférico ele não respeita a fronteira. Ele não sabe que aqui é a fronteira de Pernambuco, aqui é a fronteira da Bahia. Ele passa, obviamente, para regiões distintas, para estados distintos, para países diferentes e até para continentes diferentes. Então, quando a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está instalando um ponto de monitoramento da qualidade do ar e que a gente tem aquele resultado, a gente precisa entender que a parcela daquele resultado faz parte da responsabilidade das emissões de um certo grupo de fontes de emissão e outra não. E outra já é o que a gente considera concentração de fundo. É o que já existe ali naturalmente em função de outros fatores, de outras fontes de emissão. Você imagina você estar situado dentro de um polo industrial, onde tem várias indústrias, e um estudo de dispersão no lugar desse ele é muito mais complexo. Tem que ser levado em consideração todas as fontes de emissão e a contribuição em parcela de cada uma no todo. Obviamente que é função do órgão ambiental, é função do governo, é função do Estado monitorar isso e entender que existe um nível de saturação da bacia, existe um nível de saturação do ar da região e que aquilo ali tem que ser respeitado. Mas, sobretudo, para quem precisa apresentar isso, para quem precisa monitorar as suas emissões, para quem precisa entender como que esses poluentes estão se comportando na comunidade, o estudo de dispersão vai deixar para você, obviamente, um resultado muito bacana, um resultado muito ilustrativo que você vai conseguir ter ele na mesa para dialogar e entender para onde qual o ponto, qual o ponto final que as tuas emissões estão influenciando, estão impactando na comunidade. Então, isso aí traz para a gente ganhos absurdos na interpretação do resultado. Então, essa ferramenta ela pode ser utilizada para diversas finalidades, que vão desde projetos de plantas que ainda não foram instaladas para a gente entender qual é o impacto que aquelas fontes vai causar na comunidade, naquela região, até uma expansão de uma área nova dentro da indústria ou o entendimento de uma indústria que já está instalada. A gente também pode direcionar isso para uma reclamação que está vindo da comunidade, entender se aquela reclamação faz sentido em função dos lançamentos dos poluentes daquele grupo de fontes. Uma série de fatores, isso abre um leque muito grande para a gente trabalhar, porque é uma ferramenta muito didática, é uma ferramenta muito visual, muito ilustrativa e com um nível de acerto muito alto também. Então, assim, a gente espera ter contribuído com você, com esse conteúdo, e espera logo mais a gente vai voltar aqui com novos conteúdos para estar trocando ideia sobre monitoramento de qualidade do ar, emissões atmosféricas e sobre dispersão de poluentes na atmosfera. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e fica com Deus. Até mais!